Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Só em Santa Catarina, estima-se que mais de 5.000 pessoas estejam desaparecidas. São dados oficiais. Muitos casos que surgem todos os dias e provocam dramas familiares em todos os cantos, nos lares catarinenses. Grande parte deles é resolvida através do programa SOS Desaparecidos, da Polícia Militar e também na Delegacia das Pessoas Desaparecidas, da nossa Polícia Civil. Os dois programas, um criado em 2012 e outro em 2013, eles são suficientes para atender esses casos aqui no estado? De que forma é possível ampliar a atenção a este serviço social, a este drama vivido, repito, por milhares de famílias catarinenses? É possível prevenir? De que forma que pessoas saiam de casa e passem a ser consideradas desaparecidas? É o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, hoje está na companhia do presidente do Portal da Esperança, Gerson Rumaior. Também recebemos o deputado estadual, Valmir Comim, que é autor do projeto de lei que institui a Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas e que deve ir a plenário na semana que vem. Daqui a pouco o deputado Comim explica para a gente. Também o delegado da Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas, delegado Vanderlei Redondo. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. Daqui a pouco nós estaremos também na companhia do Major Márcio Claudino, que é coordenador do programa SOS Desaparecidos. Queria agradecer a sua companhia também aqui conosco no Conversas Cruzadas desta noite, que tem o oferecimento de Queires Clube Gente Nossa, o maior programa de relacionamento do varejo catarinense. Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Economia de verdade você faz no Imperatriz. Imperatriz, até o preço é melhor. Bom, eu vou começar com o delegado Vanderlei Redondo. Delegado, nós estamos falando aí de 5.000 pessoas, né, desaparecidas no estado. Quem são essas pessoas? Elas saem de casa por quê? Qual é o tamanho desse problema hoje, hein? Boa noite. Boa noite. Nós, com a criação da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas no Estado, nós fizemos um levantamento a partir de 2002. Então, tudo que está no Sistema Integrado da Segurança Pública, que é o SISP, nós catalogamos todas as pessoas. Esse número é muito expressivo. Nós temos que arranjar mecanismos, porque muitas eu posso calcular em torno, nós temos em torno de 5.500 pessoas desaparecidas no sistema e há condições para se reduzir esse número mais ou menos para 500 pessoas. Hoje, desculpa, no sistema são 5.500. E dá para reduzir para 500? 500 Mas pessoas. por quê, hein? Porque a maioria não voltou para fazer o reaparecimento. Ah, sim. Entende? Então, o que a gente precisa? Mecanismos, agora que a gente, com a aprovação da lei, independente até, nós estamos tentando agora, já firmamos uma parceria com o Ministério Público, o programa Apoia, né, que é sobre a evasão escolar. Uhum. Então, nós estamos tentando também com a Secretaria de Educação do Estado, porque nós estamos com um número mais ou menos de 2.000 adolescentes desaparecidos. E eles praticamente estão frequentando as aulas normalmente, só que nós não temos acesso a esses dados. Então, será subsídios também para o Ministério Público no programa Apoia. Quer dizer, é curioso isso. Quer dizer, então, nós temos aí o registro hoje de 2.000 adolescentes desaparecidos de seus lares, mas eles seguem matriculados e estudantes? Frequentando a aula normalmente. Mas que coisa interessante isso, né? Mas então... os familiares, né? Os familiares registram e depois dão retorno para
dá baixa no sistema. Tá, mas por exemplo, então é o adolescente que saiu de casa e voltou para casa? Sim, 90%, 95% conflitos familiares, né? Sim, as fugas. Tá, mas então significa que ele saiu e retornou. E casos reais hoje, então, nós temos aqui em torno de 500? Mais ou menos. Ainda não é possível ainda calcular todas essas pessoas, que temos problemas, alguns problemas no próprio sistema. Hoje nós contamos em média com 170 crianças, que não é a realidade de desaparecidos. Né? Muitos casos antigos, quando o sistema entrou em operação, muitas crianças hoje que a gente faz a pesquisa aí, né, que hoje praticamente estaria com 14, 15 anos, estas pessoas, essas que eram crianças, as datas estão erradas, tem muitos casos que depois a gente vai checar no sistema, são pessoas com 0 anos de idade, que era na época, e tem 30 anos, 50, então erros do sistema quando iniciou, e estamos procurando consertar isso daí, mas são vários casos aí que a gente... E aqueles casos praticamente de desaparecimento que a gente fala enigmático, né? A pessoa sem nenhum motivo sair. Pois é, né? Agora a gente vai abordar ainda mais daqui a pouco, delegado Vanderlei, porque é o seguinte, imagina que para você começar um trabalho de investigação, para encontrar esse jovem, esse adulto, enfim, desaparecido, você precisa de um banco de dados confiável, né? E é nesse caminho que imagino que os senhores estão trabalhando, que na medida em que o sistema é falho hoje, que a informação não é muito precisa, imagino para você ter uma condição de trabalhar, de estabelecer um plano de ação, precisa, antes de mais nada, de uma base de dados, né? Um banco de dados qualificado para saber, bom, vou começar por aqui, a minha prioridade é esta e por aí vai. Bom, como funciona o programa que é o Portal da Esperança? O que é o Portal da Esperança? Como é que ele funciona? Boa noite. Boa noite. O Portal da Esperança, na verdade, é um trabalho pioneiro sobre o tema desaparecidos. Hoje, falar sobre o tema desaparecidos em Santa Catarina, não tem como deixar o Portal da Esperança de fora, porque nós, na verdade, desbravamos esse tema, porque as pessoas que não queriam debater ainda sobre desaparecidos, quando duvidavam da causa, nós já acreditávamos e lutávamos por ela, principalmente para colocar o tema em evidência, porque tínhamos uma certeza, haviam desaparecidos. Eu comecei o trabalho postando fotos de crianças desaparecidas numa revista da qual eu era editor, e um tempo, algo em torno de 2 anos após, eu verifiquei que muitas daquelas crianças não haviam sido localizadas. Então eu pensei, temos que trabalhar na base, prevenir, não deixar acontecer. Então passei a fazer um trabalho com a criança. Eu posso dizer que hoje nós trabalhamos paralelamente à delegacia, que investiga, que procura mecanismos para combater o desaparecimento, e toda a nossa ação sempre tem a palavra prevenção junto. Porque eu penso assim, se nós tivermos hoje uma criança desaparecida, isso é algo muito grave, porque tem uma família sofrendo, tem uma família desesperada, e para ela é o mundo. Essa família está suspensa no ar. Então nós trabalhamos justamente para tentar evitar que essa criança venha a desaparecer. Mas como é que isso funciona? Nós temos vários mecanismos, desde produzir materiais como manuais de orientação, de prevenção, de cidadania, mas principalmente voltando o nosso trabalho para a rede escolar. Nós acreditamos que na escola está ali o grande mecanismo de prevenção, trabalhar junto com os professores para que sejam nossos multiplicadores no trabalho de prevenção, levar para a criança a orientação básica, as regrinhas básicas, antigas, mas que continuam valendo, que continuam sendo fundamentais. Uma criança hoje bem prevenida, bem orientada, certamente será mais difícil para alguém tentar levá-la. Para alguém tentar conseguir persuadi-la a ir com ele uma carona ou aceitar alguma coisa. Passa por aí aquela história básica de não fale com estranhos, não aceite convite para ir em tal lugar se você não conhece a pessoa, aquela coisa toda. Exatamente, são regras antigas, mas na verdade atuais. Hoje, lógico, acrescentando a questão da internet, que abre as portas do mundo inteiro em nossas casas, mas as regras básicas continuam valendo e fazem ainda a diferença. Só que eu penso também que um trabalho específico numa escola, em 2, em 10, em 20, 50, é pouco. Nós precisamos toda a rede escolar trabalhando simultaneamente a prevenção. E só vejo uma maneira de conseguirmos isso. Não será com voluntários. Não será apenas com os multiplicadores que se propõem a realizar esse trabalho. Nós precisamos inserir na grade curricular o tema prevenção. E aí, lógico, abranger tudo, a questão das drogas, a questão do abuso, do bullying, dos maus tratos, violência ao idoso, tudo que possa levar à prevenção, acidentes domésticos.
mas inserindo também a prática da prevenção ao desaparecimento de crianças. Estaremos ali criando uma barreira de prevenção ao desaparecimento. Uma cultura de prevenção. Exatamente. Também. A partir dali, então, construir pontes, levando para outros estados, até mesmo para outros países. Eu penso que todo o trabalho passa pela prevenção, e essa é a grande bandeira do Portal da Esperança. Prevenção, tentando evitar o desaparecimento. Muito bem. Bom, deputado, como é que surgiu a ideia de criar um projeto de lei voltado para esta área, né, da família, que é tão sensível aqui na nossa sociedade? Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Gerson. Todos os nossos telespectadores da TV Com. Na verdade, Igor, nasceu, na sua essência, por algumas mães, né, que têm filhos desaparecidos, que nos abordavam, né, por onde passávamos, angustiadas, né, pela omissão, digamos assim, pela ineficiência por parte do Estado de não ter realmente um programa que pudesse oportunizar uma condição integrada nesse sentido. E a partir daí, com o Dr. Vanderlei Redondo, que foi entusiasta de todo esse trabalho, juntamente com o Gerson e toda a equipe da Delegacia dos Desaparecidos, foi feito um trabalho técnico com muito embasamento, associado a isso a questão sentimental, né, que envolve os preceitos da família. E a estatística, fala-se 5.500, mas chega a 6.000, né, onde mais de 80 crianças, né, e o restante jovens, né, e adultos. E ouvindo o clamor, por exemplo, de uma mãe que dizia o seguinte para mim, a de Criciúma: olha, deputado, eu não consigo dormir. Já fazem mais de 5 anos. E quando me passa um breve sono, vem o sonho. E a certeza e a convicção de que o meu filho está batendo a porta. E, na verdade, naquele momento súbito, me acordo, ou sei lá se consegui dormir, e percebo, e caio na real, e percebo que o meu filho realmente não voltou. Além de tudo aquilo que o delegado Vanderlei coloca, de muitos jovens, crianças e adultos que desapareceram, mas que estão nos lares das suas famílias, mas nós temos aqueles que efetivamente nunca mais se tiveram notícias, né? E, em última instância, eu considero que se nós pudéssemos oportunizar essa condição dentro de um banco de dados integrado, onde possa se linkar as clínicas, as casas de passagem, os albergues, os hospitais, os terminais rodoviários, dentro de um sistema online, que isso pode ser linkado ao sistema de inteligência nacional, né? E até mesmo internacionalmente falando, porque hoje, né, a telecomunicação, né, está aí, as mídias sociais estão disponíveis, né? Nós precisamos utilizá-la como conteúdo e pelo lado do bem, não é verdade? Claro. Nós, pelo menos, daríamos, em última instância, o conforto e a dignidade da família de um destino, né, adequado ao ente querido, né, que pudesse ter vindo a falecer por consequência de um sequestro, de um assalto, né, de um latrocínio, sei lá o quê. E eu penso que dessa forma nós estaríamos demandando a presença do Estado nessa condição. Evidentemente que existe todo um esforço de mídia, né, de uma ação suprapartidária, né, de várias ideologias, né, de um espírito de voluntarismo sem precedente, mas acima de tudo a presença enérgica e eficaz por parte do Estado. O projeto do senhor defende, sim, o Estado capitaneando esse processo, mas acima de tudo uma rede integrada, é isso? Exatamente, uma rede integrada que a gente possa dar essa condição dentro de um banco de dados, né, com informações seguras, né, e poder dar a notícia final ao familiar que tem muitas vezes 10, 20, 30 anos, uma vida toda, alguém e que não se tem notícia. Isso aí dilacera uma família, né? Isso com certeza. Provoca um trauma naquela família que, como o senhor disse, né, aquela mãe, aquele pai acaba acordando sempre na expectativa de que será que agora, será que hoje vai aparecer meu filho? Enfim, é um negócio que acaba dilacerando, sem dúvida, vários lares. O senhor acha que esse caminho aí proposto pelo projeto de lei, ele está muito distante da nossa realidade? É possível alcançá-lo? Não, com certeza.
Com certeza, esse trabalho que colaboramos aí com o deputado na elaboração desse projeto, sentamos com o Instituto Geral de Perícias, o Ministério Público opinou a respeito, né? E são mecanismos que nós precisamos, principalmente exame de DNA, que nós começamos a fazer, consta na lei, mas já acertamos com o Instituto Geral de Perícia, estamos começando a fazer o exame do DNA de familiares de desaparecidos. Que é para saber depois se aquele... Sim, aí vai para o banco estadual e nacional, né? Então nós estamos saindo na frente. São Paulo, que eu sei, já procede dessa maneira com relação a crianças e adolescentes. Porque, Igor, nós temos um problema muito sério a nível de Brasil, com os institutos médicos legais, né, em que dão entradas corpos Sim. sem identificação. Eu peguei um levantamento agora de São Isso é Paulo. muito complicado, né? De 2012, mais ou menos a média por ano no estado de São Paulo é a média de 1.300 corpos de indigentes que entram lá sem identificação. Então você contando mais ou menos dá quase uma média de 4 a 5 por dia. Nosso estado, vou jogar a média de 30 por ano, nosso estado. Recebi do Rio Grande do Sul a média de 80. Só na grande Porto Alegre. Então essas pessoas têm identificação, né? Essas pessoas têm um nome, têm uma família e são enterrados como indigentes, entende? Então um trabalho que a gente está procurando fazer, principalmente aqui na capital, que é a abordagem e identificação de moradores de rua. Né? Esse trabalho aí que nós começamos, um excelente trabalho. Até o próprio doutor Daniel Paladino, promotor, nos acompanha nessas ações, né? Assistente social, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, em identificá-los. Se eles são de outro estado, nós coletamos todos eles que nós abordamos, coletamos as impressões digitais. Não há resistência disso deles? Não. Até o momento não. Nós já abordamos mais de 300 e nunca houve qualquer problema. Por quê? Esse material, essa coleta, também vai ficar na identificação. Se ele precisa tirar uma identidade aqui, já se torna mais fácil. Então nós fotografamos, coletamos as impressões digitais e aqueles que são de outro estado, eu solicito a cópia do prontuário civil dele de lá e é feito o confronto das impressões digitais. Bateu, nós jogamos no nosso sistema com fotos, né? Porque a maioria que nós temos desses moradores de rua em nosso estado são aqueles que, para ir para o albergue, ele não tem documento. Então ele vai lá, faz um boletim de ocorrência de perda de documento para poder entrar no albergue e obter alguns benefícios. Então, pelo menos, ele vai estar cadastrado com fotos lá no nosso sistema. Que aí, caso ocorra uma morte, pelo menos nós temos as impressões digitais deles. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e, em instantes, queria saber o seguinte, a motivação principal do abandono do lar é briga familiar, é questão de droga, envolvimento com crime? Vamos para o intervalo e até já.